De volta com o Falando Nisso. Se você sabe o que muda com as novas regras no auxílio-doença, quem está aqui com a gente tirando as nossas dúvidas é o advogado Roberto Sodero. Mas agora o Luquinha tem um recado para você que gosta de comida saudável e natural. Bom, quem me acompanha sabe que eu me preocupo muito com a minha alimentação, tirando esses últimos dias que eu comi chocolate pra caramba. Mas olha, para isso eu conto com a Saúde Mel, a distribuidora de produtos naturais que já está há 25 anos no mercado. A Saúde Mel atende loja de produtos naturais, farmácias, drogarias, mercadinhos, hortifruti, quitanda, padarias. E na Saúde Mel você encontra produtos naturais, integrais, zero, sem glúten, sem lactose, orgânicos, chás, mels e derivados. E também este que vocês acabaram de ver, o Tidbits, que é um snack para aquela hora da fominha, sabe? Sem você se preocupar em engordar ou de repente se preocupar com a balança. Então, se você quiser saber onde encontrar produtos saudáveis como esse ou outros também incríveis, você vai mandar um WhatsApp para a Saúde Mel. Pode mandar agora mesmo que eles estão a postos para responder o pessoal do Falando Nisso, tá bom? Então é 12, anota o número, 12 982 94 0179. Vou repetir, 12 982 94 0179. Então, por esse número você sabe onde encontrar produtos naturais com o melhor preço, porque tem um preço bom também. Você pode conhecer mais sobre a Saúde Mel no site saudemel.com.br. Saúde Mel, distribuidora de produtos naturais. E a gente já vai direto falar de saúde, mas também falar do direito com alguém ao vivo. Dani, vamos atender. Olá, muito boa tarde. Quem fala? Boa tarde. Oi, quem está falando? Dona Dalva. Oi, dona Dalva. De que cidade? Tá. Então, filha, eu gostaria de uma dúvida aqui. O meu esposo, ele trabalhava com pintura particular, mas ele contribui com o INPS, normalmente. Aí ele chegou do serviço e foi trocar uma telha que estava quebrada na casa, caiu do telhado e ele, na hora, assim, ele só sentiu uma luxação no braço. E já vai fazer 4 meses que ele está parado em casa e por isso ele deixou de contribuir, mas ele contribuiu. Ele trabalhou no comércio, trabalhou assim em vários lugares e na época ele contribuiu. Depois ele começou a trabalhar particular e começou a contribuir de 2014 até mês 11 de 2016. E aí, Foi doutor? quando ele... Perfeito. Entra naquela carência ou não? Não, neste caso, olha, poderia até não entrar, porque a gente chama do acidente de qualquer natureza. Sim. É como se fosse um acidente de trabalho também, porque na realidade houve um acidente. Agora, de qualquer forma, como ele contribuiu até novembro do ano passado, ele está no período chamado período de graça. Ele pode ir no INSS com a documentação médica dele, que comprova que ele está doente, incapaz para a atividade, e ele tem direito a gozar do benefício. O que é importante? Ele ir logo. Já perdeu muito tempo, já deveria ter ido ao INSS logo, porque o INSS existe para essas situações mesmo. Às vezes a gente fica com medo de ir no INSS, mas é a hora de ir para poder resgatar aquilo que a pessoa contribuiu. Ô, minha linda, incentive então, por favor, né, para não perder o direito e garantir o seu direito. Comentar aquela pergunta da Ruth de Aparecida que ela deixou no outro bloco. Ela quer entender a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença. Quando a doença ou o problema parece que não tem jeito, a pessoa pode optar então pela aposentadoria por invalidez? Como que funciona? O auxílio-doença, ele é pago para aquelas pessoas que estão com uma doença com uma perspectiva de cura a médio prazo. Quando essa cura não vem ou quando essa cura não existe do ponto de vista científico, médico, aí a questão é de aposentadoria por invalidez. Nestes casos, pode pedir administrativamente junto ao INSS para transformar o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez e se o INSS negar, entrar com um processo judicial. Perfeito. Dani, vou fazer uma perguntinha. A gente tem mais uma pergunta aqui, Lucas. A gente tinha falado de carência, doutor. Tem uma pergunta interessante aqui, ó. Ela também não coloca o nome, mas diz que a mãe dela queria saber se tem o direito de recorrer ao auxílio doença, porque ela sente dores no braço e na coluna devido a peso que carregava no trabalho, mas ela foi mandada embora do trabalho em 2015. Ainda tem direito? Então, duas coisas importantes. Se ela quiser entrar com alguma reclamação trabalhista contra a empresa, ela tem 2 anos a partir da demissão para entrar, para discutir, inclusive, essa doença que ela tem, se tem alguma indenização. Com relação ao INSS, ela, dependendo do tempo que ela contribuiu, ela ainda está dentro do chamado período de graça e ela deve se dirigir ao INSS. Ok, a gente então tem é possível ela gozar do benefício. Ai, coisa boa. Ok, doutor, boa, né? tem mais gente Bom, aí tem pessoa em Caraguá, né? Pois é, alô, boa tarde. Alô. Oi. Oi, meu querido, qual é o seu nome? É Sandro. Oi, Sandro, obrigado pela participação. Qual que é a sua dúvida, Sandro? Oi. Oi, pode falar. É Sandro.
Isso, pode falar. Vou pedir para você, Sandro, ouvir a gente só pelo telefone. Eu acho que você está escutando a gente pela televisão e não dá certo. Minha esposa tá... Vamos lá, pode falar, querido. Tá. Não, tá bom, estou escutando. Pode falar. É porque minha esposa está com 11 meses que ela perdeu a visão. Eu queria saber como é que a gente faz para pegar, sei lá, aquele auxílio ou aposentadoria por causa da visão dela. Tá, só um momentinho. Tem alguma pergunta para ele? Tenho. A sua esposa contribuía para o INSS, Sandro? Ela contribuiu, não. Ela está com uns 2 anos que ela não trabalha. Então tá bom. Pode ser que ela já tenha perdido a qualidade de segurado. Então, neste caso, em tese, ela poderia ter aquele benefício assistencial que chama LOAS. Né? Para repetir de novo, ela tem que estar com uma incapacidade, a perda de visão pode ser essa incapacidade, mas ela também tem que estar numa situação de dificuldade financeira, ou seja, a renda da família tem que ser uma renda baixa. Então precisa dar uma olhadinha. Uma questão muito importante é ver se a sua esposa de fato perdeu a qualidade de segurado, porque essa qualidade de segurado ela pode durar até 36 meses. Como faz só 24 meses que ela parou de contribuir, seria interessante levar para um advogado especialista, dar uma olhadinha para ver se a sua esposa ainda está dentro da qualidade de segurado, aí ela poderia pedir o auxílio doença, ou se não, quem sabe até o LOAS. Mandar um beijo para a Bianca José, a Maria Fátima, a Aline Santos, obrigado pela participação de vocês, mas a gente vai rapidinho para o WhatsApp agora. Isso mesmo, a gente tem mais pergunta aqui, olha aí. Boa tarde, eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco lombar, tenho muitas dores, ela diz aqui que tem os papéis todos ainda, mas não conseguiu passar no médico do INSS. Faz 6 meses que ela diz que paga a contribuição e nada, não consegue trabalhar e tem ainda outro problema. Ela pergunta o que ela pode fazer. Então, eu não sei se esses 6 meses que ela paga são só esses 6 meses. Porque se ela tiver só 6 meses, se não for doença do trabalho, se não for um acidente do trabalho, ela não tem carência, aquela carência de 12 meses para gozar do benefício. Caso contrário, ela precisa se dirigir ao INSS. Se o INSS negar o benefício para ela precisa juntar toda essa documentação médica e, de fato, entrar com um processo judicial. Aí ela vai ter que contratar um advogado especialista. Doutora, a Aline Santos, ela faz a pergunta que eu acho que todo mundo aí com essas mudanças que tiveram no passado ficam se perguntando e com medo também dessa atitude do governo, né? Ela quer saber se quem recebe agora o auxílio doença pode perder esse benefício. Vamos comentar aquela faxina que o governo acabou fazendo, que não sei que limpeza que fez, viu? Na verdade, acho que limpou para eles, né? Na realidade, Lucas, o que acontece? O governo, sob o pretexto de que tem fraude na Previdência, começou o ano passado a chamar todos os benefícios e agora está chamando de novo para verificar se as pessoas têm condições ou se não têm condições de trabalhar. O que acontece, o que é estranho, é que no ano passado, a faxina lá que eles fizeram, deu alta para 80% das pessoas. 80%. Então, isso está muito estranho, porque ou o INSS concedeu esses benefícios de forma indevida, o que é estranho, ou eles estão querendo, para diminuir o que eles chamam de rombo na Previdência, que na realidade não existe, eles estão querendo mandar essas pessoas de volta para a atividade e dizer o seguinte: se você quiser discutir, você vai na justiça. Então, assim, as pessoas têm que procurar os seus direitos mesmo, porque o governo hoje, para se livrar do chamado déficit da Previdência, está colocando gente que está doente de volta para uma atividade que ele não pode exercer. Não, por favor, né? Falar que 80% dos brasileiros estão querendo passar a perna é tirar como base o caráter deles, achando que a gente é igual, né? Esse que é o maior problema. Por falar em caráter, tem essa notícia aí também, que é um absurdo, Dani. Outro absurdo, viu, Lucas? O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, vai pedir à Assembleia Legislativa Fluminense para prorrogar até o fim de 2018 o estado de calamidade pública por causa da crise financeira nas contas públicas. As áreas mais afetadas e que serão destaque na reunião da Ordem Plena dos Advogados do Brasil são segurança, educação, atraso no pagamento dos servidores e da política de incentivos fiscais. Só interromper um pouquinho, Dani. Eles estão desde do ano passado, acho que desde novembro, com esse tempo para pensar em soluções e não conseguiram pensar em nada. Agora, como que pode uma pessoa que está ali para isso não conseguir cumprir o trabalho? Se eu não faço meu trabalho aqui na Band, tchau, Luquinha, não tem essa, né? Agora, por que a pessoa não faz, fica pedindo... Não faz sentido a política que a gente vive hoje. Não faz sentido, ainda mais quando a gente pensa agora nos governos do Rio de Janeiro, viu, Lucas? Um problema atrás do outro. E daqui a pouquinho você vai conhecer o sereio brasileiro, não sai daí, viu? E agora, aquele momento bom demais de receber seu carinho do WhatsApp. Muito boa tarde, meus queridos amigos. Falando nisso, que vocês tenham um excelente dia na Band.